Olá, caros alunos e futuros servidores públicos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, vamos analisar mais 5 questões da disciplina Obra de Artes Especiais. Uma grande variedade de bancas de concurso foram fontes de pesquisa. Trouxemos aqui os assuntos mais cobrados. Obra de Artes Especiais, questões comentadas, professor Luciano. Primeira questão é da banca SES Gran Rio. Em pontes, o conjunto de elementos que recebem as cargas do tabuleiro, como pilares e vigas de contraventamento de pilares, que não têm contato com o tabuleiro, é denominado alternativa A, superestrutura, B, mesoestrutura, C, infraestrutura, D, aduela e E, aparelho de apoio. Analisando o item 1.2, elementos componentes das pontes, da publicação de Pontes Rodoviárias, Fundamentos, Conservação e Gestão, autor Afonso Vitório, publicado em 2002, a alternativa A, que diz que superestrutura é a resposta correta para a pergunta do enunciado. Vamos checar o seu conceito. A superestrutura vence o vão necessário a ser transposto pela ponte e recebe diretamente as cargas provenientes do tráfego dos veículos, transmitindo-as à mesoestrutura. É normalmente denominada de tabuleiro ou estrada, sendo composta de vigamento longitudinal, vigas principais ou longarinas, e de vigamento transversal, também chamada de transversinas, e das lajes superior e inferior. Então, superestrutura não é a resposta para essa questão. Vamos analisar a alternativa B, mesoestrutura. Checando o seu conceito, a mesoestrutura, cuja função é conduzir as cargas da superestrutura para as fundações, é constituída pelos pilares, travessas e encontros. Temos o elemento pilar, que converge com o que se pede no enunciado da questão. Então, podemos dizer que é verdadeiro. Vamos rever o que a questão está pedindo. Em pontes, o conjunto de elementos que recebem as cargas do tabuleiro, como pilares e vigas de contraventamento de pilares, que não têm contato com o tabuleiro, é denominado. Então, já podemos dizer que a alternativa B, mesoestrutura, é a resposta para a questão. Mas vamos continuar analisando as outras alternativas, a título de conhecimento. Na alternativa C, ela fala em infraestrutura. Vamos ver o seu conceito. A infraestrutura ou fundação tem a finalidade de receber as cargas da estrutura, transmitindo-as para o solo. Pode ser direta, no caso sapatas, ou profunda, no caso estacas ou tubulões. Aqui não fala em pilares, logo essa alternativa não corresponde ao que se pede no enunciado. A alternativa D, ela fala em aduela, que não é um elemento que recebe carga do tabuleiro, e sim um segmento transversal de ponte, normalmente em balanços sucessivos. A alternativa E mostra a opção aparelho de apoio. No item 2.2.2 da publicação citada anteriormente, o aparelho de apoio não é um elemento que recebe carga do tabuleiro, sem contato com o tabuleiro, como pede o enunciado, pois o aparelho de apoio
é um elemento de transição responsável pela transmissão das cargas do tabuleiro para os pilares ou encontros, ou seja, ele tem contato com o tabuleiro. Portanto, esta opção também não condiz com a pergunta em questão. E um fato importante é que o aparelho de apoio é um elemento da mesoestrutura. Então, já podemos afirmar que a alternativa B, mesoestrutura, é a resposta correta para essa questão. Vamos para a próxima questão. Relacione adequadamente os conceitos aos tipos de estruturas de obras de arte especiais. 1. Superestrutura. Conjunto de elementos destinados a receber as cargas permanentes e acidentais e transferi-las à mesoestrutura ou diretamente à infraestrutura. 2. Mesoestrutura. Conjunto de elementos destinados a receber as cargas provenientes da superestrutura e transferi-las à infraestrutura. 3. Infraestrutura. Conjunto de elementos destinados a receber as cargas provenientes da mesoestrutura ou diretamente da superestrutura e transferi-las ao substrato. Então, vamos numerar de 1 a 3 as lacunas. A primeira é estáis, a segunda estaca, bloco de transição, pilar, viga em arco superior e viga travessa. Temos as alternativas de A a D como opções de resposta para associação das colunas com os itens 1, 2 e 3. Do item 3.9 a 3.11 da NBR 9452/2019, define os exemplos de superestrutura, mesoestrutura e infraestrutura, respectivamente. A primeira opção estáis faz parte do rol de exemplos do item 3.9. Superestrutura, portanto, é o número 1. A estaca está inserida, obviamente, no item infraestrutura, número 3. O bloco de transição também faz parte da infraestrutura, ou seja, número 3 também. O pilar está exemplificado pelo item 3.10 da NBR, ou seja, ele é o número 2. A viga em arco superior faz parte da superestrutura, número 1. E, finalmente, a viga travessa é um elemento da mesoestrutura, segundo o item 3.10 da NBR, portanto, é o número 2. Após a análise minuciosa de cada coluna, podemos afirmar que a resposta correta para essa questão é a alternativa B. Vamos para a próxima questão. O dia 18 de fevereiro se aproxima. Você está preparado para a prova do DENIT? Espero que sim. A minha treina vai realizar 5 grandes lives de revisão final para essa prova, entre os dias 12 e 16 de fevereiro. Você é o nosso convidado. Clique no link aqui embaixo e garanta sua vaga. Te aguardo. Até lá! De acordo com a ABNT, NBR 7187/2021, Projeto de Pontes, Viadutos e Passarelas de Concreto, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. A primeira lacuna diz assim: as deformações impostas provocadas por fluência e retração do concreto e por deslocamentos de apoios são consideradas ações permanentes. A
segunda lacuna diz: as explosões, os choques de veículos nos pilares e o aumento de pressão da água nos apoios da ponte devido ao acúmulo de troncos flutuantes e raízes são consideradas ações excepcionais. E a terceira diz assim: as cargas móveis, cargas de construção e variações de temperatura são consideradas ações variáveis. As afirmativas são na ordem apresentada respectivamente. Temos aí as alternativas de A a E, apresentando as respostas para podermos escolhê-las. As três lacunas do enunciado da questão tratam do item 7, ações a considerar da NBR 7187 de 2021. Ações são as causas que provocam o aparecimento de esforços ou deformações nas estruturas e classificam-se em permanentes, variáveis e excepcionais. Vamos listar o que diz a NBR 7187/2021 sobre ações permanentes. São ações cujas intensidades podem ser consideradas como constantes ao longo da vida útil da construção. Também são consideradas ações permanentes as que crescem no tempo, tendendo a um valor limite, constante. As ações permanentes compreendem, entre outras, cargas provenientes do peso próprio dos elementos estruturais, cargas provenientes do peso da pavimentação, dos trilhos, dos dormentes, dos lastros, dos revestimentos, das barreiras rígidas, dos guarda-rodas, dos guarda-corpos e dispositivos de sinalização. Empuxo de terra e de líquido, forças de proteção e deformações impostas, isto é, provocadas por fluência e retração do concreto e por deslocamentos de apoio. Vamos listar o que diz o item 7.3 da NBR 7187/2021 sobre ações variáveis. São ações de caráter transitório que compreendem, entre outras, cargas móveis, cargas de construção, cargas de vento, empuxo da terra provocado por cargas móveis, pressão da água em movimento, efeito dinâmico do movimento das águas e variações de temperatura. Por último, agora vamos ver as ações excepcionais. São aquelas cuja ocorrência acontece em circunstâncias anormais. Compreendem os choques de objetos móveis, as explosões, os fenômenos naturais pouco frequentes, como ventos ou enchentes catastróficas, e sismos, entre outros. Então vamos listá-los: choques de objetos móveis, ações sísmicas, outras ações excepcionais. Analisando a primeira lacuna, podemos afirmar que essa assertiva é verdadeira, porque é exatamente o que está escrito na linha A, na linha E do item 7.2.1 da NBR 7187 de 2021. E analisando a segunda lacuna, percebe-se que a assertiva é falsa, porque o seu trecho final, que cita assim: o aumento da pressão da água nos apoios da ponte devido ao acúmulo de troncos flutuantes e raízes, refere-se a ações variáveis, de acordo com o subitem 7.3.6 da NBR. Vamos para a terceira lacuna. E analisando esta última, pode-se afirmar que a assertiva é verdadeira, porque converge com as alíneas A, B e G do subitem 7.3.1 da NBR 7187 de 2021. Caros futuros servidores, a resposta correta para essa questão é a alternativa A.
Vamos para a próxima questão. Em uma ponte, os dispositivos geralmente de concreto dimensionados para conter o impacto de um veículo desgovernado e utilizados com a finalidade de impedir a saída dos veículos da pista de rolamento são denominados: alternativa A, passeios; B, guarda-corpos; C, barreiras de proteção; D, placas de transição; ou E, alas laterais. Vamos checar o conceito de cada alternativa do enunciado, extraído da publicação de Pontes Rodoviárias, Fundamentos, Conservação e Gestão, do autor Afonso Vitório, edição 2002. O item 2.1.3 da publicação diz assim: os passeios são as partes do tabuleiro destinados ao tráfego de pedestres. Tem, em geral, largura de 1 metro para pontes em áreas rurais e de 1,5 metro para pontes nas rodovias em áreas urbanas. Nas obras situadas dentro da cidade, a largura dos passeios pode variar de acordo com cada caso específico. Vamos ao outro. Os guarda-corpos são peças laterais de proteção aos pedestres. São fixados na extremidade dos passeios, com altura geralmente variando de 75 centímetros em áreas rurais até 1,10 m para áreas urbanas. Nas pontes rodoviárias, os guarda-corpos são normalmente de concreto armado, devido à menor necessidade de manutenção. Vamos para o terceiro tópico. As barreiras de proteção. São obstáculos, geralmente de concreto, com finalidade de impedir a saída dos veículos da pista de rolamento. São dimensionados para conter o impacto de um veículo desgovernado. O item 2.1.5 da publicação traz o conceito de placa de transição. A placa de transição é constituída de uma laje de concreto armado, apoiado de um lado numa extremidade da ponte e do outro lado apoiado no terrapleno. A finalidade da placa de transição é amenizar a diferença de nível entre o aterro das cabeceiras e o estrado da ponte, provocado por recalques de terrapleno ao longo do tempo. E, finalmente, o item 2.1.4 da publicação trata de alas. As extremidades das pontes são geralmente dotadas de alas laterais, com função de melhorar as condições de contenção lateral dos aterros. Após a análise de todos os conceitos, podemos afirmar que as barreiras de proteção são os dispositivos dimensionados para conter o impacto de veículos desgovernados e utilizado com a finalidade de impedir a saída dos veículos da pista de rolamento. Alternativa C, barreiras de proteção. É a resposta correta. Vamos para a próxima questão. Julgue o item a seguir, acerca das pontes em concreto armado. Em projeto de pontes, o empuxo da terra é considerado uma ação excepcional, certo ou errado? Analisando o item 7.2.1 da NBR 7187 de 2021, podemos identificar na linha C empuxo de terra e de líquidos como sendo uma ação permanente e não uma ação excepcional. Logo, podemos afirmar que a questão está errada. Chegamos ao fim de mais um vídeo de resolução de questões da disciplina Obra de Artes Especiais. Até a próxima, futuros servidores públicos.